Olá, eu sou a professora Karina Maciel e o assunto de hoje são as marcas e as indicações geográficas. As marcas também são importantes propriedades industriais, uma vez que elas identificam produtos e serviços, certificações, grupos, uma coletividade, de modo a trazer muito valor agregado e proteção contra a concorrência desleal, e, por um outro lado, também garantindo o direito à livre escolha do consumidor e direito à informação. Por isso mesmo, elas estão previstas na Lei de Propriedade Industrial, nos artigos 122 a 175 e seguintes, 189 a 181 desta lei. A marca é definida nos artigos 122 e 124 da LPI, que vão nos dizer que consiste em todo sinal visualmente distintivo. Essa primeira parte nos mostra que marca não pode ser registrada como som ou como cheiro. Então, mesmo aquele plim-plim característico de uma certa rede de TV não é passível de registro como marca. Ele poderia, no máximo, ser registrado e protegido através de direito autoral. Continuando o conceito de marca, sendo esse sinal visualmente distintivo, ele vai ser capaz de identificar produtos e serviços, assim como certificação e grupos, ou seja, uma marca coletiva. Esta segunda parte da definição é importante para que a gente possa distinguir a marca do título do estabelecimento e também do nome empresarial. Saibam que nome empresarial é exatamente o nome de identificação do empresário ou da sociedade empresária. Sendo assim, o nome empresarial é aquele que vai constar em contratos, em notas fiscais, já a marca vai estar vinculada a todo o marketing daquela atividade, aos produtos e serviços que aquela atividade produz, ou seja, que aquele empresário explora e produz. E, em relação ao título de estabelecimento, saibam que, além da marca e do nome empresarial, nós temos o título de estabelecimento, que vai identificar o estabelecimento comercial. Sendo assim, além do nome empresarial, o local do estabelecimento comercial do empresário pode ter uma identificação própria. É o que a gente chama de título de estabelecimento. Muitas das vezes, nós temos um nome de empresário determinado, um outro título de estabelecimento e várias outras marcas sobre produtos e serviços. Por isso, saibam que o mesmo empresário pode ter um título de estabelecimento, que a gente também chama como nome fantasia, e pode ter inúmeras marcas, tantas quantas ele deseje. Ora, mas eu poderia também fazer uma identificação geral da empresa utilizando a marca como símbolo para identificação, não só dos produtos e serviços, assim como dos próprios títulos de estabelecimento e também o nome empresarial? Sim, é o caso, por exemplo, da Coca-Cola, Coca-Cola Company. Neste caso, além da marca do refrigerante, Coca-Cola, esta marca ficou tão famosa que ela identifica não só os títulos de estabelecimento, assim como o próprio nome empresarial. Apesar disso, lembrem-se sempre que são, sim, institutos jurídicos diferentes. Por isso, nem sempre terão o mesmo patronímio, ou seja, o mesmo nome envolvido. Eu posso ter, no caso, um empresário com um nome, um título de estabelecimento outro e várias outras marcas. É o que a gente chama
de uma empresa multimarcas, que detém várias marcas de produtos e serviços. Encerrando o conceito de marca, temos que os seus símbolos não podem estar contidos no rol constante no artigo 124, que expõe todos os símbolos proibidos de registro como marca. Dentre eles estão o brasão, bandeira, símbolos nacionais, assim como patronímio de identificação de famílias, todo e qualquer símbolo que seja atentatório à moral e aos bons costumes, contra questões éticas, de liberdade de credo, também que se identifiquem com obras literárias e assim por diante. Portanto, para que uma marca seja validamente registrada, é necessário que, dentre todos os demais requisitos, ela não esteja contida nas proibições do artigo 124. Sendo também um tipo de propriedade industrial, a marca também é protegida pelo registro no INPI. E vejam que, identicamente ao desenho industrial, aqui a gente fala em registro e não em patente. De modo que, uma vez concedido o registro da marca, é emitido um certificado de registro de marca, que vai garantir àquele titular a exploração dessa marca por até 10 anos, que podem ser prorrogáveis indefinidamente. Isso é super importante quando a gente lembra efetivamente do desenho industrial. Lembram que na aula de desenho industrial eu disse a vocês que o desenho industrial, o máximo de tempo de vigência era de 25 anos e que por isso, a depender da forma plástica que eu imponho ao produto e do meu desejo de perpetuação dessa forma plástica para identificação própria do produto, eu poderia cadastrá-la como marca tridimensional? É exatamente por isso, pelo fato da marca poder ser renovada de 10 em 10 anos indefinidamente, portanto, para todo sempre, enquanto eu desejar ter esta marca, eu posso detê-la, impedindo que outros concorrentes meus a utilizem, bastando que eu faça este registro de 10 em 10 anos, ou melhor, a renovação desse registro de 10 em 10 anos. Por isso, por conta desta característica da vigência e da possibilidade da prorrogação de forma indefinida, é que nós temos a depender do desejo do empresário, ele vai ou registrar a forma plástica como design, se ele quiser conservar esse design por até 25 anos, ou então, caso ele deseje identificar o próprio produto e dar cara a este produto através de uma forma plástica diferenciada para todo sempre, ou seja, para identificação efetivamente do produto, ele pode fazê-lo através da marca tridimensional. Isso é super importante para que a gente possa saber na prática quando que a gente registra uma ou outra. Considerando a grande variedade de marcas e a criatividade na elaboração das mesmas, existem várias classificações destas. A primeira classificação é em relação ao objeto que elas identificam. E a gente vai tratar, portanto, primeiramente da marca de produtos e serviços, na sequência da marca de certificação e, por fim, da marca coletiva. Vamos lá? A marca de produtos e serviços, como o próprio nome diz, serve para identificá-los e, ao mesmo tempo, distingui-los de outros produtos e serviços produzidos por terceiros empresários. E objetiva duas questões. A primeira,
justamente proteger o empresário da concorrência desleal, de modo a evitar que outro terceiro empresário aproveitasse e tomasse uma carona, justamente desviando parte da sua clientela, utilizando uma marca muito aproximada ou até mesmo idêntica, de modo a causar confusão no consumidor. E o segundo objetivo é relacionado ao próprio consumidor, na medida em que, se eu garanto a identificação de um produto pela marca, eu garanto também ao consumidor o livre direito de escolha, assim como o direito à informação, para que ele poder distinguir um produto de outro e efetuar a sua escolha. Ora, sendo assim, a marca de produto ou serviço pode ser requerida pelo próprio autor, pela empresa que explora diretamente ou indiretamente o produto ou serviço através de uma empresa controlada. Eu trouxe para vocês alguns exemplos. Vejam, a Coca-Cola Brasil detém, dentro do Brasil mesmo, 26 marcas de produtos diferentes, dos quais eu selecionei alguns para que vocês possam visualizar o que seriam marcas de produtos e serviços. A marca de certificação, por sua vez, ela possui uma finalidade distinta, que é justamente atestar a conformidade de determinado produto ou serviço a especificações técnicas. Sendo assim, por uma questão lógica, só podem requerer a concessão de registro de marca de certificação aquelas certificadoras que não possuírem interesse econômico no produto ou serviço certificado. Caso contrário, não seria propriamente uma marca de certificação. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de marca de certificação. É o caso do ISO, por exemplo, que nós temos o selo de conformidade de produtos e serviços, que é o ISO 9001, e o selo de conformidade ambiental, que é o ISO 14001, assim como o selo de pureza BIC, que é justamente um selo que vai garantir uma quantidade técnica de grãos de café que garantem essa qualidade do produto. Então vejam que em todos os casos, sendo na BIC ou na ISO, estas certificadoras não têm interesse e não exploram, seja direta ou indiretamente, o produto ou serviço que elas certificam. Por isso, são consideradas marcas de certificação. A marca coletiva, por sua vez, é aquela que vai identificar um grupo de empresários que vai explorar um mesmo produto ou serviço, seja ele idêntico ou semelhante. Sendo assim, a marca coletiva se distingue da marca de certificação pelo seguinte: primeiro, a marca de certificação, para que eu, empresária, possa associar a minha marca de produto ou serviço com a marca de certificação, eu tenho que passar por todo um processo de testagem e validação. Já no uso da marca coletiva, todo empresário que for integrante daquela associação ou daquela cooperativa ou enfim daquela entidade que registrou a marca coletiva poderá utilizá-lo desde que respeite as regras de utilização e esteja previsto como autorizado no regulamento de utilização de marca. Sendo assim, observem que, enquanto na marca de certificação eu tenho mais fortemente a adequação a padrões técnicos, aqui a marca coletiva
vai gerar um diferencial em produtos ou serviços. Eu trouxe para vocês, para ficar mais fácil de visualizar, algumas marcas coletivas. Por exemplo, os restaurantes da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança são um grupo de restaurantes que se reuniu e anualmente escolhem, cada qual dentro do seu nicho de restaurante, um prato, ou seja, uma receita elaborada para a criação de um prato de cerâmica colecionável. Então vejam, um prato de cerâmica colecionável, em que pese a qualidade gourmet dos restaurantes, ela não é um meio de certificação, e sim de diferenciação daqueles serviços. A mesma coisa a categoria dos roteiros de charme, que são aí um conjunto de hotéis e pousadas boutique que oferecem alguma experiência diferenciada. Normalmente possuem quartos temáticos em locais paradisíacos e que têm toda uma conotação de experiência diferenciada na hotelaria. E por fim, os vinhos do Brasil, que é detido pela Ibravin, que é o Instituto Brasileiro do Vinho. Neste caso, também a marca coletiva vai poder ser utilizada por todos aqueles produtores de vinho que se adequem à regulamentação do uso dessa marca coletiva e que produzam seus vinhos no Brasil com uvas 100% brasileiras. Então vejam que em todos esses casos eu não estou atestando uma qualidade técnica mínima ou uma qualidade técnica específica. Eu estou sim trazendo uma marca coletiva como um diferencial nesses produtos ou serviços, para distingui-lo dos demais produtos e serviços produzidos e comercializados pelos demais empresários. A segunda forma de classificação das marcas se dá através da extensão da sua proteção. Por isso, classificamos em marca registrada, marca de alto renome e marca notoriamente conhecida. A marca registrada é aquela que respeita os princípios da especialidade e da territorialidade, de modo que garante ao seu titular a exploração exclusiva de determinada marca, especificamente na área de sua atuação, dentro do território nacional. Sendo assim, a marca registrada respeita justamente os dois princípios de territorialidade e especificidade, com uma ressalva, que é justamente o direito de precedência, que vai garantir a todo aquele terceiro que utilizava a marca igual ou semelhante há mais de 6 meses antes do pedido de registro de marca a continuar utilizando aquela marca, justamente por preceder ao registro desta marca registrada. Sendo assim, portanto, o direito de precedência uma exceção ao princípio da atribuição da marca, que da mesma forma que as patentes, desenho industrial e assim por diante, ou seja, de todos os demais propriedades industriais, são garantidas através de uma constituição de direito, ou seja, da criação do direito de propriedade a partir da concessão, no caso aqui, do registro de marca pelo INPI. A marca de alto renome, por sua vez, ela consiste numa exceção ao princípio da especialidade, de modo que toda
toda marca registrada no Brasil que atingir um renome tal que seja reconhecida não apenas pelos consumidores diretos daquela marca, assim como até mesmo por quem nunca consumiu aquela marca, ou seja, um conhecimento amplo de toda a população, neste caso, vai justificar a transformação da marca registrada em marca de alto renome, de modo que bastará um requerimento ao INPI para o reconhecimento desta qualidade e assim poder estender a proteção do uso daquela marca não apenas à atividade específica da empresa que a detém, mas a toda e qualquer atividade econômica, gerando uma proteção ampla da marca em todas as atividades dentro do território brasileiro. Isso significa que, mesmo que outro comerciante queira registrar aquela marca em outra área de atuação, ele não poderá fazê-lo, justamente por se tratar de uma marca de alto renome. Exemplo, o McDonald's. Ora, o McDonald's é reconhecido como uma marca de alto renome. É por isso mesmo que a gente não encontra este nome como identificação de nenhum outro negócio no território brasileiro que não seja aquele detido especificamente pela empresa e justamente dentro da área do setor alimentício. A marca notoriamente conhecida, por sua vez, também chamada de marca notória, ela consiste numa exceção ao princípio da territorialidade e ela deriva da Convenção da União de Paris, do qual o Brasil é signatário. Nesta convenção, estabeleceu-se que toda e qualquer marca registrada em qualquer um dos países signatários, desde que ela seja amplamente conhecida naquela área de atuação, ela terá proteção em todos os demais países signatários, de modo que, uma vez sendo reconhecida a notoriedade da marca, ainda que ela não esteja registrada no Brasil e sim em outro país que seja signatário da CUP, vai o NPI poder negar o registro de qualquer marca brasileira dentro da mesma área de atuação. Então vejam, a marca notoriamente conhecida, distintamente da marca de alto renome, ela nem sequer precisa ser registrada no Brasil. A marca notoriamente conhecida é aquela registrada no exterior, desde que, é claro, em algum dos países signatários, e sendo ela amplamente conhecida no seu ramo de atuação, garantirá que esta marca seja protegida em todos os demais países signatários, havendo ou não a necessidade do registro da marca notória no Brasil. Por fim, a depender dos elementos que compõem a marca, é possível que a gente as classifique em 4, que são a marca nominativa, a marca figurativa, a mista e a tridimensional. Vamos ver? A marca nominativa, como o próprio nome sugere, é aquela formada por letras e números, desde que a grafia dessas letras e números não configure nenhuma disposição figurativa diferente. É o caso, por exemplo, dessas duas marcas que eu trouxe para vocês. Vejam que são marcas em que eu não tenho nenhum acréscimo de desenho e as próprias letras não têm nenhuma grafia muito diferenciada que pudessem identificá-la como uma figura e não como uma letra ou um número. Por isso, são classificadas como marcas nominativas.
A marca figurativa, por sua vez, como o próprio nome já induz, é aquela que é formada por uma figura. Essa figura pode ser um desenho, uma imagem, um símbolo, assim como pode consistir em nomes em outras línguas com alfabeto distinto, como o hebraico, o árabe, de modo a estas palavras não se mostrarem distintas visualmente como uma palavra, mas sim como uma imagem, tão somente uma figura. Por isso, as marcas figurativas vão nos remeter uma imagem diretamente a uma marca. Logo, toda vez que eu vejo qualquer um desses símbolos que eu trouxe para vocês, naturalmente eu já sei de qual marca estamos falando. Estas são marcas figurativas. A marca mista faz justamente a junção das duas primeiras, unindo palavras ou números com desenhos ou imagens. Sendo assim, a marca mista é aquela também que permite que eu consiga registrar palavras comuns ordinárias como marca, na medida em que eu associo eventuais palavras comuns a desenhos distintivos, de modo que no conjunto eu consigo uma identidade original necessária à concessão da marca. Eu trouxe para vocês alguns exemplos delas, em que vocês vão verificar que eu tenho simultaneamente desenhos associados com palavras. E por último, tridimensional. A marca tridimensional, gente, não se trata de uma marca escrita, e sim uma marca em 3D efetivamente. É, portanto, a apresentação plástica de um produto ou de um serviço, mas principalmente de um produto, de modo que, bastando visualizar o contorno daquele produto, ainda que eu não enxergue o que está escrito, ou seja, a marca que está ali identificando, eu já sei exatamente de qual produto se trata. É o caso, por exemplo, da garrafa de Coca-Cola e de Yakult, em que, nestes casos, eu consigo distinguir este refrigerante dos demais única e exclusivamente pela apresentação ornamental da garrafa, assim como este leite fermentado dos demais pela mera apresentação ornamental da sua garrafinha. Então vejam que neste caso a gente vai estar tratando de uma marca tridimensional e não de um design. Por quê? Porque na marca tridimensional a função deste registro é tornar uma identidade visual tridimensional a determinado produto ou serviço. É diferente da finalidade do design, que é trazer uma nova roupagem para atrair o consumidor para que ele tenha o desejo de consumir o mesmo produto com uma roupagem diferente. Então vejam que a finalidade da marca tridimensional é completamente distinta da marca, ou melhor, do desenho industrial. Uma vez registrada a marca no INPI, isso garantirá ao seu titular a exclusividade de sua exploração. Logo, todo e qualquer terceiro só poderá utilizar a marca registrada desde que o próprio titular o autorize, seja através de uma cessão da marca propriamente dita ou então através da licença de uso desta marca. Os dois contratos devem, por óbvio, ser registrados no INPI para que eles tenham validade perante terceiros, embora, por certo, entre as partes, ou seja, entre o licenciante e o licenciado, eles tenham validade independentemente do registro. Ora, além desse direito de exploração,
O que mais decorre? Decorre justamente o direito de impedir todo e qualquer comerciante ou todo e qualquer empresário de comerciar, produzir ou revender produtos e serviços com a marca registrada. Por quê? Porque o direito de exclusividade de marca dá o direito de perseguir esta marca, bem como de proibir o uso da mesma por terceiros desautorizados. E vai além, dando direito ao detentor da marca da indenização, seja pelos prejuízos morais que podem ter decorrido à imagem da marca original, bem como os prejuízos materiais, que consistem em lucros cessantes, uma vez que o empresário titular da marca deixou de vender produtos e serviços quando aquele empresário parasitário que copiou total ou parcialmente a sua marca passou a captar seus clientes de forma subterfúgia. E, por fim, dá também direito ao titular de, além de receber indenização por danos morais e materiais, fazer o recolhimento de todos os produtos e todos os materiais que tenham em seu conteúdo a marca registrada. Para quê? Para justamente obstar os danos à marca original. Estes são todos os direitos garantidos ao titular contra a contrafação. Embora a marca possa se perpetuar no tempo, sendo apenas necessária a renovação nos prazos estipulados, há hipóteses que a lei prevê da extinção desta proteção. Quais são elas? Primeiro, a não renovação nos prazos corretos. A gente viu que o prazo de vigência da marca é de 10 em 10 anos. Portanto, neste período, sendo certo que antes da expiração da marca, o seu titular deve comparecer ao INPI, pagar nova retribuição e solicitar a renovação desta proteção. Se assim o fizer, tranquila, essa marca vai perdurar indefinidamente pelo tempo enquanto ele for fazendo as renovações. A partir do momento em que ele não o fizer, aí sim a marca se extingue, extinguindo, portanto, a proteção de exclusividade de utilização. A segunda hipótese é pela renúncia, que pode ser total ou parcial, sobre parte de produtos ou pela totalidade de produtos e serviços, sendo certo aí a proteção de interesses de terceiros, desde que, é claro, esses terceiros tenham seus contratos de licenciamento e de cessão registrados no INPI. A terceira hipótese é a caducidade. A caducidade, gente, significa a não exploração da marca por um prazo superior a 5 anos. Então, uma vez que eu registre essa marca e tenha esse certificado de registro pelo INPI, eu tenho prazo de até 5 anos para iniciar a exploração da mesma. Ou, tendo iniciado, eu nunca devo suspender o uso dessa marca por mais de 5 anos. Caso contrário, qualquer interessado poderá requerer a caducidade desta marca, de modo que o seu titular só vai conseguir evitar a extinção da marca caso ele consiga comprovar uma justificativa legítima para o seu não uso por todo esse período, ou então comprovar que, diferentemente do alegado, ele realmente usou essa marca antes de completar os 5 anos. E, por fim, a ausência de procurador, isso especificamente para as marcas registradas de empresas, ou seja, de titulares residentes fora do país. Para todo o titular residente fora do país, é possível a proteção da marca? Com certeza.
desde que ele deixe no Brasil um procurador com os efetivos poderes. Fazendo assim, terá garantida a perpetuidade da sua marca. Para que vocês possam entender a relevância da proteção da marca no mundo empresarial, eu trouxe o levantamento das 10 mais valiosas marcas no mundo em 2019, feita pela Forbes, em que vai aparecer a Apple como a mais valiosa marca do mundo, valendo 205,5 bilhões de dólares, sendo seguida pela Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola, Samsung, Disney, Toyota e McDonald's, todas valendo mais de uma dezena ou de uma centena de bilhões de dólares. A mesma situação se repete no Brasil, com cifras diferentes, com certeza. A marca mais valiosa no Brasil levantada pela Interbrand em 2019 é o Itaú, valendo 33,5 bilhões de reais, sendo seguido pelo Bradesco, Skol, Brahma, Banco do Brasil, Natura, Antártica, Petrobras, Vivo e Renner. Ora, vejam o valor que é representado por estas marcas. Por que essas marcas têm tanto valor, gente? Porque elas são capazes de atrair o consumidor. Elas são todas marcas de alto renome, muito conhecidas, muito reconhecidas pelo consumidor. E por isso mesmo, garantem uma atratividade e uma solidez do negócio. É esta a função da marca: gerar um reconhecimento no consumidor e uma perpetuidade da empresa através do reconhecimento da qualidade dos produtos e serviços por ela gerados. Por isso é tão importante a proteção da marca. Pensando nisso, eu trouxe para vocês também alguns números da pirataria. Vocês sabiam que 35% dos DVDs, 60% dos softwares, 52% dos CDs, 33% dos cigarros, já em 2005, num levantamento da Folha de São Paulo, são falsificados, ou seja, são pirata? Vejam todo o malefício que isso causa não só à empresa, mas também aos consumidores. Pensem no cigarro, a loucura, o risco à saúde pública de um cigarro falsificado, né? Pensem também em toda a perda financeira tributária para o Estado. Vejam só que perda é esta. Só no ano 2019, o Brasil perdeu 291,4 bilhões só em arrecadação de impostos, com a pirataria, o contrabando e o comércio ilegal, que foram levantados aí pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Isso vai representar dentro do mercado brasileiro, ou seja, dentro do PIB brasileiro, 7,85. É uma soma astronômica e gera uma perda tanto para a iniciativa privada, assim como para a administração pública. Vejam que os problemas de arrecadação que sempre querem arrecadar mais e mais e mais poderiam ser resolvidos se fosse resolvida essa questão de crime que é o contrabando, a pirataria, a contrafação das marcas. Por isso mesmo, e sabendo que a internet é um dos principais veículos para a perpetuação e para a impunidade desse crime, é que muitas associações estão atualmente defendendo a ideia de bloqueios, de autorização de bloqueios, ou melhor dizendo, de elaboração de projetos de lei que garantam o bloqueio de sites que façam a veiculação de
produtos, serviços e até mesmo de direito autoral contrabandeado, pirateado. Para quê? Para justamente gerar esta proteção ao Estado brasileiro em relação ao recolhimento de tributos e também em relação às próprias empresas e também os autores, né, os de direito autoral que são aí prejudicados com esta pirataria. Durante esse vídeo, a gente pôde perceber a grande relevância da marca para a distinção de um produto industrial de outro. Ora, esta distinção também é importante em outros ramos econômicos. É o que acontece, por exemplo, na área do agronegócio ou agrobusiness, em que muitas das vezes, além das commodities em geral que são produzidas, eu tenho sim a produção de um produto diferenciado, com características próprias. É o que a gente chama de um produto gourmet, que não é uma commodity qualquer, né? Um café em geral é diferente de um café mogiano, de um café do Cerrado e assim por diante. Um vinho em geral, seja qualquer vinho, um garrafão de vinho de 5 litros, é muito diferente de um vinho de determinada uva produzida em determinado local do Brasil, como por exemplo o Vale dos Vinhedos lá no Rio Grande do Sul, ou então o Vale do São Francisco no Nordeste. Por que que isso existe? Porque estes produtos, embora sejam de origem agropecuária, eles têm sim um diferencial, não são meras commodities. E por esta razão, a Lei de Propriedade Industrial garantiu a estes produtos de origem agropecuária um tratamento diferente, podendo estes serem distintos através das indicações geográficas. Importante a gente notar que indicação geográfica não é marca. Marca é voltada para um produto de indústria, voltada a toda e qualquer indústria. A indicação geográfica ela é voltada para produtos de origem agropecuária, tá? Então, ela é num setor bem específico e ela vai distinguir produtos gourmet, ou seja, produtos diferenciados das grandes commodities que são negociadas mundo afora. Sendo assim, aqui no Brasil nós temos duas formas de indicação geográfica, que são a indicação de procedência e a denominação de origem. Qual que é a diferença uma da outra? A indicação de procedência, ela se relaciona basicamente à localidade geográfica e às características climatológicas daquele local. Por exemplo, o café do Cerrado, ele tem este nome justamente por ser produzido em Minas Gerais, mas não em qualquer lugar de Minas Gerais, em determinada zona geográfica de Minas Gerais que é caracterizada por ter um mesmo clima, uma mesma altitude, um mesmo período de insolação e chuvas, que vai dar aquele café produzido naquele local características diferenciadas dos demais cafés produzidos. Mesma coisa a cachaça de Salinas. Também a cana produzida naquele local e a forma de produção são diferenciados, por isso indicam uma procedência de origem, né? Uma procedência, uma indicação geográfica. Sendo assim, a indicação de procedência ela é mais voltada especificamente às características climatológicas e de terreno daquela localidade. É o exemplo também internacional do champanhe, né? Quem é que já tomou champanhe? Será que todo mundo já tomou champanhe? Saibam que para ser chamado de champanhe, a espumante, que é o nome genérico, ela precisa ter obrigatoriamente sido
plantada, né? As vinhas têm sido plantadas na região de Champagne, que é na França, e também ser produzida naquela região. Então vejam que estas indicações geográficas garantem uma identificação e uma diferenciação de determinados produtos gourmet das commodities em geral. Temos também a denominação de origem. A denominação da origem ela é um pouco mais ampla. Por quê? Porque além de indicar o local com justamente as mesmas características climatológicas de altitude e de semelhança também na, na agricultura, né, plantada ou das vacas leiteiras, se for o caso, para a extração do leite que vai produzir queijo, eu tenho, além desta característica, que é uma característica externa à mão de obra humana, eu tenho também uma parte cultural, que é justamente a forma de produção. Então, quando eu falo em denominação de origem, além da identificação com essa questão de solo, clima, mesma variedade de plantas ou de animais que produzem aquele produto que vai ser processado e transformado em algo diferenciado, além dessas questões, eu tenho também uma forma de produção, uma característica de produção específica daquela região, que é uma mão de obra, um plus a mais que vai garantir a denominação de origem. Portanto, no Brasil, nós temos aí algumas denominações de origem e indicações de procedência diferentes que eu trouxe de exemplo para vocês. Como denominação de origem, temos o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, que, para além das vinhas e para além da localização geográfica, nós temos uma característica própria de produção e armazenamento destes vinhos, que vão garantir essa denominação de origem. Já quando a gente fala da indicação de procedência no Vale São Francisco, a gente está justamente atribuindo aqueles vinhos produzidos naquele local, que as margens ali do São Francisco, dentro de determinada localização geográfica no Nordeste, uma diferenciação daqueles vinhos. Por quê? Por conta daquela quantidade de chuva, daquele quantidade de calor, de clima diferenciado, vão gerar um produto diferenciado. Assim como o café do Cerrado em Minas Gerais, a cachaça Salinas também em Minas Gerais e o queijo Minas do Cerro também em Minas. Saibam que Minas Gerais é a campeã no registro de indicações geográficas, sendo aí, portanto, a maior detentora de produtos agropecuários gourmet do Brasil. E assim a gente encerra este passeio pelas marcas e pelas indicações geográficas, que são justamente sinais para identificar e distinguir determinados produtos, sejam eles industriais, em larga escala, sejam eles específicos da agricultura e pecuária gourmet. Até mais!